Capítulo 3: O que fazer e como trabalhar na prática. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Um dos objetivos do ministério de intercessão é dar cobertura e sustentação à liderança da igreja e todas as atividades desenvolvidas no corpo de Cristo. É fundamental que todo intercessor esteja alinhado à visão da igreja e estar inserido em um GC para ser discipulado ou até mesmo liderar um. Além disso, participar das reuniões da igreja e servir e dar frutos. Precisamos diariamente cobrir e interceder. Podemos montar uma sala ou colocar num quadro os pedidos para os intercessores darem cobertura. Aos nossos pastores e líderes, saúde, ministério, família, proteção, ministério da igreja e projetos de Deus para a igreja, unidade da igreja, finanças e crescimento da igreja, restauração das famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Missões, expansão do reino de Deus nas cidades, países e nações, reuniões e cultos para que não haver impedimento para a salvação, cura e libertação, eventos acompanhados e congressos do ministério da igreja, oração na igreja ou departamentos, oração nas casas de governo da cidade, Câmara Municipal, Assembleias Legislativas, cidades administrativas, governo estadual, a fim de despertar a visão do intercessor para a responsabilidade da igreja de orar pelas autoridades. Adoração pelo ministério de uma ou mais nações que necessitam da nossa intercessão. Organização em pequenos grupos de intercessão. Ao trabalhar com grupos, percebemos como é edificante subdividir em pequenos grupos onde todos tenham oportunidade de interceder. Algumas orientações importantes. Não devemos interceder sozinhos em batalhas referentes à igreja. A palavra nos diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Orai uns pelos outros. Devemos sempre estimular a cobertura de oração uns pelos outros. Separe escudeiro que estarão cobrindo-se mutuamente, além de possibilitar a comunhão e a unidade do grupo. Faça isso periodicamente para que haja um rodízio e permita maior entrosamento. Quanto tempo orar? É importante ter um lugar específico para orar, uma sala onde os intercessores possam permanecer durante todo o período da reunião. Geralmente nos reunimos 1 hora antes do culto. Os líderes se reúnem e orem pelos liderados que ao chegarem são ungidos e abençoados. O grupo permanece durante todo o tempo do culto, orando e cobrindo a reunião. Sempre inicia com o quebrantamento e na direção do Espírito Santo e apresenta todos os motivos específicos do culto ou da reunião. Cada situação é específica e é o que o Senhor que nos ensina como Ele deseja que seja conduzida a intercessão. Salas de intercessão, adoração, escudos e leitura da palavra. Salas de intercessão, podemos montar um grupo para interceder, adorar por pedidos específicos ou numa mesma sala nos mover na intercessão, adoração, escudo e leitura da palavra. Tem o objetivo de levantar intercessão pelos pedidos semanais da igreja ou de eventos, conforme a organização do ministério. Ele pode ser permanente e agir temporariamente durante os cultos e congressos de forma intensiva. A sala de oração tem o objetivo de ativar a intercessão por meio da adoração, paralela à intercessão, escudos e leitura da palavra. É possível montar um arsenal de intercessão e suas diferentes modalidades por um período como congresso e culto. A sala de escudos tem o objetivo de levantar escudeiros sobre situações específicas pela família pastoral, pela igreja e pelos membros, pelas viagens missionárias e pelos eventos. A leitura da palavra é separar textos específicos e realizar a leitura da Bíblia. Pode-se dividir os 1189 capítulos da Bíblia pelo número de participantes no evento. Por exemplo, um grupo de 130 pessoas, cada um pode ler 9 capítulos e assim será feita a leitura de toda a Bíblia. Isso incentiva também o amor pela leitura da palavra e pelos intercessores. Cobertura dos cultos e eventos.
Muitas pessoas buscam uma direção de como começar na prática as coberturas aos cultos. Precisamos primeiramente entender que um culto é uma batalha espiritual, que pessoas são removidas das trevas pela conversão, reconciliação, libertação ou abertura do entendimento, por meio da palavra de Deus, e são transportadas para o reino da luz. Portanto, Satanás com certeza fará de tudo para se opor ou impedir as pessoas de aceitarem Jesus, levantarem as mãos em reconciliação, ofertarem, prestarem atenção ao culto. Cabe ao intercessor orar para que o Senhor cerque a reunião contra toda influência das trevas. Geralmente nos reunimos 1 hora antes do culto para clamar juntos, gerando o culto, orando por todas as áreas: visitantes, pastor, família, ministério, louvor, diáconos, oferta, ou seja, tudo que envolve o culto. Logo depois, os intercessores se posicionam geralmente nas portas ou nos últimos bancos. O lugar não é o mais importante, mas com o entendimento de que estarão atentos em oração durante todo o culto. Observação: cada igreja busca a melhor dinâmica de cobertura dos cultos. Tudo depende do número de intercessores e disponibilidade. Aqui na cobertura já exercemos o item 2 desse manual, que é buscar a direção de Deus. Essa intercessão pode ser feita em oração ou proclamação de escudos, sempre na direção do Espírito Santo, e lembrando de devolver a glória e a honra ao Senhor Jesus por tudo que Ele nos permite ver, participar e orar. Intercessão e o Ministério Gerações. O Ministério Gerações da Lagoinha envolve todas as idades: Kids, Link, Rocket, Legacy, Legacy Up, Máximo, Shines e terceira idade. Como intercessores, estamos inseridos também e precisamos gerar o desenvolvimento e a comunicação entre as gerações, além de fortalecer os vínculos familiares para que a igreja se fortaleça nos princípios da palavra. Se a realidade de uma igreja ainda não abrange todos os ministérios, não se preocupe, apenas gere e se prepare, porque vocês avançarão. Procure envolver pais na intercessão dos filhos, casais maduros, jovens que desejam gerar famílias. Procurem gerar atividades dinâmicas em orações para homens e mulheres. Ore pela comunidade e pela comunicação entre Kids, Link, Rocket e terceira idade. Há uma riqueza que precisa ser explorada nas gerações. Que o Senhor abençoe com criatividade, gerando congressos em oração. Quando ficamos organizados um congresso ou uma reunião específica para mulheres, por exemplo, precisamos buscar a direção do Senhor. Geralmente fazemos um propósito antes, oramos durante e agradecemos depois do evento. A preparação pode ser feita por meio de relógio de oração e jejum, conforme modelo anexo e propósito de intercessão e proclamação da palavra. O objetivo do relógio de oração e jejum é gerar em oração cada detalhe do evento, as ministrações, a equipe que trabalha, os participantes e todos os detalhes que envolverão o evento. Especifique isso por meio de pedidos de oração, que serão compartilhados com os intercessores, que estarão orando num momento específico por cada pedido. Ao final, toda a pauta de pedidos de oração será apresentada ao Senhor por 24 horas. Durante o evento, monte torres de intercessão, lembrando que sempre que interceder e escudar é fundamental. Todos os participantes, inclusive os intercessores, precisam estar alertas aos ataques do inimigo para dividir a equipe, desanimar ou até mesmo situações na família para desviar o foco de oração. Daí a necessidade de cada intercessor estar bem alinhado às diretrizes da oração e tudo que o Espírito Santo com certeza compartilhará. Após os eventos, jamais se esqueçam do tempo de gratidão, que significa reconhecer que tudo o que aconteceu foi por causa do Senhor Jesus e para a sua glória. Separem de 3 a 7 dias para orarem só em agradecimento ao Senhor. A título de exemplos, apresentamos um modelo do propósito do Congresso de Jovens realizados na Lagoinha Matriz em 2021. Esse propósito pode inclusive ser divulgado para os participantes do relógio de oração e jejum entre os integrantes do Ministério da Intercessão. Podem ser feitos momentos assim também
pelo departamento da igreja. Gratidão fundamental em todo o tempo. É sempre necessário retornar para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nos cultos, eventos e em nossas famílias por meio da intercessão. Lembremos-nos de que dos 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer e precisamos despertar em nós essa atitude. E assim finalizamos o capítulo 3.